E aí, como é que tá? Tudo bem? Eu sou Armando Mercadante, sou professor do curso Revisão Concursos, eu leciono Direito Administrativo para concurso já faz um tempinho aí. E hoje, o que eu fiz? Eu selecionei a última prova de analista do MPU, que foi 2015, peguei as questões de Direito Administrativo e vou gravar um vídeo aí de 20 a 25 minutinhos comentando essas questões, explicando essas questões para você. Então, se você vai fazer o concurso do MPU, porra, bacana. Armando, mas o meu concurso é outro. Ah, mas é banca CESP? Porra, a questão que eu vou comentar é do CESP. Ah, é de outra banca? Não tem problema também. Conteúdo é o mesmo. A definição não vai mudar por conta de banca, tá? O objetivo aqui é o quê? Colaborar. Tá? É uma aula gratuita que vai ser disponibilizada justamente com esse objetivo de divulgar a informação. Correto? Qualquer dúvida que você tiver, caso queira fazer contato comigo, vou passar meu e-mail, é prof.armandomercadante@gmail.com. Pode fazer contato que eu respondo, estou aqui para ajudar, verdade mesmo. E tem uma fanpage no Facebook, não é o perfil, uma fanpage, né? Você coloca lá, Prof. Armando Mercadante, que já vai aparecer, que é Prof. Armando Mercadante Direito Administrativo. Marca lá, curte, para você me seguir, que eu posto diariamente dicas de direito administrativo, tá? Conteúdos relacionados à minha disciplina para concurso público. Pô, vamos lá trabalhar junto. Importante essa troca de ideias aí, tá bom? Então vou comentar as questões. Espero que você goste do conteúdo. Espero que seja muito útil na sua preparação. Valeu? A primeira questão que caiu nessa prova de 2015 foi o seguinte: a criação de autarquia é uma forma de descentralização. Eu vou fazer com você aqui como se eu estivesse no dia lá, né, fazendo a prova. A criação de autarquia, então já marcaria a palavra autarquia aqui, é uma forma de descentralização, por meio da qual se transfere determinado serviço público para outra pessoa jurídica integrante do aparelho estatal. Veja bem, como você vai raciocinar aqui? Você vai lembrar que de um lado nós temos a administração direta. Do outro lado, a administração indireta. Então, eu vou pegar como exemplo, aqui eu tenho a União e aqui eu tenho uma autarquia, que eu vou colocar o INSS. Tá joia? Quando a União criou o INSS, né, que houve essa transferência desse serviço público para a autarquia INSS, você tem, por meio de lei, a chamada descentralização legal. Ou seja, nós temos a administração direta transferindo para a administração indireta, para o INSS, por meio de lei, determinado serviço público. Então, veja bem, quando o enunciado fala a criação de autarquia é uma forma de descentralização, está certo, de fato, é uma das formas. Sabe por quê? Porque tem duas descentralizações. Quando você fala de administração indireta, é a chamada descentralização legal ou outorga, que é a transferência para autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Só que também há transferência de execução de serviço para concessionários e permissionários, que são pessoas de direito privado que não fazem parte da administração direta. Então você pensa assim, se eu tenho administração direta e indireta, eu tenho descentralização legal, transferindo a titularidade de uma atividade e também a sua execução. Quando eu relaciono a administração direta com concessionárias e permissionárias, eu mantenho o nome descentralização, porém não vai ser descentralização legal, vai ser descentralização negocial, também chamada de delegação. Por um lugar para a prova, na descentralização negocial, não se transfere a titularidade do serviço,
transfere apenas a execução do serviço. Anota aí, beleza? O vídeo você pode pausar, voltar, então você fica à vontade. Aqui eu vou desenvolver as questões. Em qualquer dúvida, você faz contato, tá bom? Então a questão está certa, né? Porque ele diz que se transfere determinado serviço público para outra pessoa jurídica integrante do aparelho estatal, que é no caso que é a autarquia que integra sim a administração pública, que é composta de administração direta e administração indireta. Portanto, resposta correta. Vamos ver qual foi a segunda questão de 2015. O ato que aplica determinada sanção, então nós vamos punir um servidor aqui, a um servidor público, configura exemplo de ato constitutivo, que se caracteriza por criar, modificar ou extinguir direitos. Veja bem, está o servidor lá, tranquilão. Essa é a situação dele hoje. Aí foi praticado o ato. Depois do ato, esse servidor, ele tem o que na cabeça? Uma punição. Ou seja, a situação dele, é diferente da situação 2. Ou seja, esse ato promoveu uma transformação, porque a partir da edição dele, a situação jurídica desse servidor foi modificada. Por quê? Porque ele recebeu uma punição. Então, o ato que aplica determinada sanção a um servidor configura-se exemplo de ato constitutivo. Tá certo? Olha a definição de ato constitutivo. Vou passar o slide, tá? Maria Silva de Pietro. Ato constitutivo é aquele pelo qual a administração cria, modifica ou extingue um direito ou uma situação do administrado. É o caso a exemplo para você marcar, permissão, autorização, dispensa, aplicação de penalidade e aqui fechou com revogação. Beleza? Então, essa segunda questão está correta. Vamos para frente. De novo, olha só, voltei aqui para olhar um pouquinho para você, né? Nessa mesma prova, que é o ato constitutivo 2 vezes. Vamos ver o que a banca quis agora. Tanto os atos administrativos constitutivos, quanto os negociais e os enunciativos, têm o atributo da imperatividade. Voltei aqui, você vai se recordar aí no seu estudo, que os atributos dos atos são, vamos lá, presunção de legitimidade e de veracidade, beleza? Que é o primeiro. Imperatividade, autoexecutoriedade e o último, que não é tão pacífico, alguns autores admitem, outros não, que é a tipicidade. Imperatividade, anota, e autoexecutoriedade nem sempre estão presentes nos atos administrativos. Na presunção de legitimidade, presume-se que o ato foi produzido de acordo com a lei. Na presunção de veracidade, presume-se que os fatos indicados no ato são verdadeiros. É uma presunção relativa, juris tanto, ou seja, ela admite prova em contrário. Na imperatividade, é a prerrogativa da vontade do agente ser imposto ao particular. Quer dizer, o ato ele é praticado independentemente da concordância do particular. Já na autoexecutoriedade, o ato administrativo ele é executado independentemente de prévia manifestação do Poder Judiciário. Veja bem, quando eu falo de imperatividade, eu vou impor a minha vontade do agente público independentemente do particular, não pode se confundir com autoexecutoriedade, que não guarda relação com a vontade do particular. A autoexecutoriedade é a possibilidade da administração pública de executar um ato sem ir ao Poder Judiciário. Só que a autoexecutoriedade, da mesma forma que a imperatividade, possui exceção, que eu vou comentar aqui. E a tipicidade é uma garantia do administrado
que todo ato praticado pela administração pública, ele possui uma figura previamente definida na lei. A de Pietro fala que para não existir os atos inominados, né? Então, se você vai fazer, você não, nem eu, né? A administração pública, um concurso, ela vai publicar o quê? Um edital, porque essa figura já está prevista na legislação. Mas voltando para a questão, eu disse há pouquinho que nem todo ato possui a imperatividade. Está aqui, ó. De acordo com a doutrina, os atos negociais e os atos enunciativos, ato negocial, exemplo, licença, autorização, ato enunciativo, parecer, atestados. Então, você pode voltar ao vídeo, né? Então, repetir aqui, ó, negocial, licença, autorização, enunciativo, pareceres, atestados. Para parte da doutrina, estes atos negociais e enunciativos, eles não possuem imperatividade. Mas anota o seguinte, parte da doutrina diz que esses dois atos não possuem imperatividade. Uma outra parte já diz diferente. Diz assim, não, calma aí. O ato negocial possui sim. Quem não possui é o enunciativo. Então, grave da seguinte maneira. Tá? Na doutrina é pacífico que ato enunciativo não possui imperatividade. Com relação ao negocial, há um debate, há uma discussão. Caraca, Armando, como é que eu faço na prova? Se cair assim, tá tranquilo. Marca, né? Vai estar errada essa frase. Sem problema. Agora, se cai uma questão, por exemplo, de alternativas, A, B, C, não possui imperatividade. Letra A, enunciativo. Letra B, negocial. Você pensa, opa, já vi aqui que a banca adota aquela posição que diferencia, né? Então eu vou no que não é polêmico, que é pacífico. Eu vou marcar o quê? Que quem não possui imperatividade é o ato enunciativo. Tá certo? Preocupa não, vai dar certo na prova. Guarda essa informação aí, que a banca vai sinalizar para você qual é a posição dela. Mais uma questão. A função pública compreende o conjunto de atribuições conferidas aos servidores ocupantes de cargo efetivo. Ah, só um pouquinho, desculpa, volta aqui, ó. Então aqui está errado, só para ficar marcadinho, né? Vamos para frente. A função pública compreende o conjunto de atribuições conferidas aos servidores ocupantes de cargo efetivo. Efetivo é o concursado, aquele que ingressou neste cargo por meio de concurso público. Então, é óbvio, você não vai ter um cargo sem função. Como é que o cara, passei no concurso, qual a sua função? Fica à toa. Tá doido, né? Razão, porque não é exercida por servidores temporários. Completamente equivocado, tá falso isso. Por quê? O servidor temporário, ele também tem função. Aqui é o seguinte, você vai pensar da seguinte maneira, todo cargo, todo emprego tem uma função. Você não tem como esvaziar um cargo. Ah, esse cargo não tem serviço nenhum. Não, todo cargo e emprego tem função. O que acontece é que existem algumas funções que não estão vinculadas a um cargo. Pensa, uma função pública de jurado no tribunal do júri. Aquelas pessoas exercem função pública, né? O mesário de eleição exerce função pública, mas não existe aquele cargo, um cargo para aquela função. Portanto, organizando, todo cargo, todo emprego tem função. Anotou? Mas nem toda função está associada a um cargo ou a um emprego. Ficou bom assim? Então vamos lá. Já essa questão agora, vamos ver o ocupante de cargo vitalício. Marquei aqui. Só perde o cargo mediante regular processo judicial com sentença transitada em julgado. Onde eu vou encontrar resposta para esse enunciado que está certo? Veja bem, a Constituição Federal fala assim, ó, os juízes gozam das seguintes garantias. Aqui, ó, vitaliciedade. Deixa eu voltar o slide. Aqui, ó, cargo vitalício, vou mudar de novo, hein? Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após, consta aqui, 2 anos de exercício.
Dependendo da perda do cargo nesse período, né, até 2 anos, de deliberação do tribunal ao que o juiz estiver vinculado. Agora, a partir dos 2 anos, quando ele se tornou vitalício, depende de quê? De sentença judicial, ou seja, de uma decisão proferida num processo judicial, transitada em julgado, ou seja, da qual não caiba mais recurso. Então, vamos ler de novo aqui, ó. Ocupante de cargo vitalício só perde o cargo mediante regular processo judicial, aqui ó, sentença judicial, com sentença transitada em julgado. Vou passar de novo, com trânsito em julgado. Portanto, essa questão está correta. Vamos ver mais uma? Outra questão, a contratação de serviços técnicos de natureza singular, que aparece a palavrinha aqui, ó. Quem está estudando aí, quem foi meu aluno, vai lembrar na hora, vai pintar inexigibilidade, não tem jeito. Já pode escrever na sua provinha aí, ó, no dia da prova, já escreve que a questão vai terminar assim. A contratação de serviços técnicos de natureza singular com profissionais ou empresas, aqui ó, de notória especialização, insere-se entre as hipóteses de licitação dispensável. Falso. É hipótese de inexigibilidade. Deixa eu mudar o slide aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu botar o marca-texto. É inexigível a licitação. A questão, né, do fornecedor exclusivo, os serviços técnicos de natureza singular e contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo. Então aqui nós temos aquelas 3 hipóteses, né, de fornecedor exclusivo, serviço técnico singular com notória especialização e artista, contratação de artistas. Por isso, ali você viu que a banca cometeu aquele equívoco, né? Grava uma coisinha aí, ó. Macetinho para você. Inexigibilidade. Essa lista, essas 3 opções, elas foram listadas na Lei 8666, mas não para por aí, correto? É uma lista meramente exemplificativa. Você vai gravar assim, ó, macetinho para licitação, para exceção à licitação. Quando a licitação for viável, você tem licitação dispensável. Então, a competição é viável. Quando a competição for inviável, não tem como fazer competição, aí você terá o quê? Inexigibilidade. Tudo bem? Então, licitação inviável e inexigível. Dentro da dispensa, da licitação, nessa hipótese de dispensa, você tem 2 espécies aqui. Licitação dispensada e licitação dispensável. A dispensada do artigo 17 da Lei 866, ela é proibida. Apesar de ser viável a competição, a lei proíbe a licitação. Você tem um ato administrativo vinculado ali, não pode fazer. Já na licitação dispensável, é um ato discricionário, porque o administrador ele vai se valer dos critérios de oportunidade e conveniência para definir se vai fazer ou não a licitação. E lá no inexigível, como é inviável a competição, ele só tem jeito de sair pela inexigibilidade. Então, você tem um ato vinculado. Grava essa dica aí, tá bom? Portanto, já marquei a questão? Já. Tá falso, porque aqui seria inexigível. Vamos ver mais uma questãozinha aqui, ó. Deixa eu voltar para a caneta aqui, ó. Se a administração pública pretender vender bens móveis inservíveis, ela deverá fazê-lo mediante leilão, a quem oferecer maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação dos bens em questão. Certinho. Palavrinha lance aqui, associada a leilão, os bens móveis,
que não servem mais para a administração pública. Então, a questão está direitinho, de acordo com a Lei 8666. Vamos ver o dispositivo legal. Fala assim, ó, artigo 22 da Lei 8666. O que é leilão? Modalidade de licitação. Então, uma das modalidades prevista na Lei 8666, né? Entre quaisquer interessados, concorrência também, né? Qualquer pessoa pode participar, para a venda de bens móveis que não prestam mais para a administração ou de produtos que foram legalmente, obviamente, né, apreendidos ou penhorados. Agora entra a parte de imóveis ou para alienação de bens imóveis. Na verdade, essa palavrinha aqui, alienação, ela não se limita à venda, tá? Alienar é transferir o domínio, é transferir a titularidade. Então você pode vender, você pode doar, você pode permutar, fazer uma troca. Se ela sai da sua titularidade, da sua propriedade, é uma forma de alienação. Atenção no seu estudo. Primeiramente, o artigo fala de bens móveis e depois fala de bens imóveis. Então vamos para a próxima questão. Já marquei aqui, ó. Marquei que está verdadeira. Vamos lá. Deixa eu voltar para a canetinha aqui, senão fica ruim depois. O poder de polícia, opa, pintou aqui poderes administrativos, né? O poder de polícia. O poder de polícia administrativa que incide sobre atividades, bens e os próprios indivíduos tem caráter eminentemente repressivo. Olha só. Na verdade, deixa eu falar olhando para você aqui. Quando você estuda aquela parte de diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária, tem aqueles quadrinhos que o professor faz para vocês, né? Então, é assim, nesses quadrinhos consta o quê? Que a polícia administrativa, ela vai incidir sobre bens, sobre interesses, mas o que incide sobre pessoas é a polícia judiciária, que está ligada com o processo penal, a investigação de crimes, né? Já a polícia administrativa está ligada com o direito administrativo. Então, são institutos diferentes. Polícia administrativa, direito administrativo, bens, interesses. Já a polícia judiciária, direito processual penal, incide sobre pessoas. Tanto uma quanto outra, elas são preventivas e repressivas. Não tem como fazer essa distinção. Você tem, por exemplo, as autoridades policiais que desempenham a polícia judiciária, eles não fazem somente um trabalho de repressão. Há também um trabalho preventivo, óbvio, para evitar, né, a prática de novos crimes. Da mesma forma, quando você pensa em polícia administrativa, pensa no poder de polícia dos fiscais sanitários, por exemplo. Eles fazem não um trabalho apenas de repressão, de interdição, de apreensão de mercadorias, mas há nisso também um trabalho de orientação, para evitar que ilícitos administrativos sejam executados, sejam cometidos. Faltou a palavra aqui. Então, ó, vamos voltar para o slide. Essa frase está falsa. Da minha concepção, pela palavrinha indivíduo, porque estaria ligada à polícia judiciária, correto? E o caráter eminentemente repressivo. Não, para mim é preventivo e repressivo. Então vamos para mais uma questão. Deixa eu ver se é a última, acho que é isso, a última. Deixa eu só me orientar aqui, ó. Vamos lá. Compete ao Poder Judiciário, como mecanismo de controle judicial, sustar de ofício os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Veja bem, o Poder Judiciário, opa, fiz errado aqui, ó. Deixa eu marcar a canetinha. O Poder Judiciário, ele quando exerce o controle judicial, ele não pode agir de ofício. Judiciário, quando você estuda a parte de controle da administração pública, e tem aquela divisãozinha de controle administrativo, controle legislativo e controle judicial. Quando o judiciário exerce a sua função típica jurisdicional de aplicar o direito, você está pensando em processo judicial,
ele não vai agir de ofício, ele vai ser provocado. Alguém vai, que tem uma pretensão, vai levar essa pretensão até o judiciário. Então já existe esse erro aqui no enunciado, o de ofício, mas tem outro. Olha, vou marcar que está falso já, tá? Eu vou cortar também o Poder Judiciário, porque você vai ver comigo no artigo 4.9 da Constituição que fala, é da competência exclusiva de quem? Do Congresso Nacional. Fazer o quê? Sustar os atos normativos do Poder Executivo. Olha para a tela, eu vou mudar, hein? Ó, compete ao Congresso Nacional sustar atos normativos. Mudei. Compete ao Poder Judiciário sustar atos normativos do Poder Executivo? Está errado aqui, ó. Seria Congresso Nacional, de acordo com o artigo 4.9 da Constituição Federal. E, marca texto aqui para você. Cuidado, hein? Ó, vou preencher isso aqui. Aqui não consta anular e aqui não consta revogar. É apenas suspender. Olha essa pegadinha de prova, hein? Correto? O Congresso Nacional está no Poder Legislativo. Poder Executivo está aqui. A independência entre esses dois poderes. Então, aqui o Legislativo, nesse caso aqui, ele não vai anular um decreto do presidente. Ele não vai revogar um decreto do presidente por entender que não é oportuno ou é conveniente. O que ele pode fazer é apenas sustar conforme prevê a Constituição Federal. Portanto, questão falsa, fechei aqui. Então, está aí. Com isso eu encerro essa aula gratuita, né? Comentei então as questões de 2015 da MPU. Espero que você tenha gostado do material, espero que tenha sido útil para a sua preparação. Eu me coloco à sua disposição. Eu direciono para o Revisão Concursos, querendo acessar o site www.revisãoconcursos.com.br. Acessa, conhece lá o curso, as aulas disponíveis. Minha fanpage no Facebook, vai lá também, Prof. Armando Mercadante, curte para você receber minhas notícias. Então, foi um grande prazer bater esse papo com você e vou gravar mais vídeos, tá? Pode ter certeza. Abração, valeu! Controle da administração pública, e tem aquela divisãozinha de controle administrativo, controle legislativo e controle judicial. Quando o judiciário exerce a sua função típica jurisdicional de aplicar o direito, está pensando em processo judicial, ele não vai agir de ofício, ele vai ser provocado. Alguém vai, que tem uma pretensão, vai levar essa pretensão até o judiciário. Então já existe esse erro aqui no enunciado, o de ofício, mas tem outro. Olha, vou marcar que está falso já, tá? Eu vou cortar também o Poder Judiciário, porque você vai ver comigo no artigo 4.9 da Constituição que fala, é da competência exclusiva de quem? Do Congresso Nacional. Fazer o quê? Sustar os atos normativos do Poder Executivo. Olha para a tela, eu vou mudar, hein? Ó, compete ao Congresso Nacional sustar atos normativos. Mudei. Compete ao Poder Judiciário sustar atos normativos do Poder Executivo? Está errado aqui, ó. Seria Congresso Nacional, de acordo com o artigo 4.9 da Constituição Federal. E, marca texto aqui para você. Cuidado, hein? Ó, vou preencher isso aqui. Aqui não consta anular e aqui não consta revogar. É apenas suspender. Olha essa pegadinha de prova, hein? Correto? O Congresso Nacional está no Poder Legislativo. Poder Executivo está aqui. A independência entre esses dois poderes. Então, aqui o Legislativo, nesse caso aqui, ele não vai anular um decreto do presidente. Ele não vai revogar um decreto do presidente por entender que não é oportuno ou é conveniente. O que ele pode fazer é apenas sustar conforme prevê a Constituição Federal. Portanto, questão falsa, fechei aqui.
Então tá aí, com isso eu encerro essa aula gratuita, né? Comentei então as questões de 2015 da MPU. Espero que você tenha gostado do material, espero que tenha sido útil para a sua preparação. Eu me coloco à sua disposição, eu direciono para o Revisão Concursos, querendo acessar o site www.revisãoconcursos.com.br, acessa, conhece lá o curso, as aulas disponíveis, minha fanpage no Facebook, vai lá também, Prof. Armando Mercadante, curte para você receber minhas notícias. Então, foi um grande prazer bater esse papo com você e vou gravar mais vídeos, tá? Pode ter certeza. Abração, valeu! Determinada sanção a um servidor configura-se exemplo de ato constitutivo, tá certo? Olha a definição de ato constitutivo. Vou passar no slide, tá? Maria Silva de Pietro, ato constitutivo é aquele pelo qual a administração cria, modifica ou extingue um direito ou uma situação do administrado. É o caso a exemplo para você marcar, permissão, autorização, dispensa, aplicação de penalidade e aqui fechou com revogação. Beleza? Então, essa segunda questão está correta. Vamos para frente. De novo, olha só, voltei aqui para olhar um pouquinho para você, né? Nessa mesma prova, que é o ato constitutivo 2 vezes. Vamos ver o que a banca quis agora. Tanto os atos administrativos constitutivos, quanto os negociais e os enunciativos, têm o atributo da imperatividade. Voltei aqui, você vai se recordar aí no seu estudo, que os atributos dos atos são, vamos lá, presunção de legitimidade e de veracidade, beleza? Que é o primeiro. Imperatividade, autoexecutoriedade e o último, que não é tão pacífico, alguns autores admitem, outros não, que é a tipicidade. Imperatividade, anota, e autoexecutoriedade nem sempre estão presentes nos atos administrativos. Na presunção de legitimidade, presume-se que o ato foi produzido de acordo com a lei. Na presunção de veracidade, presume-se que os fatos indicados no ato são verdadeiros. É uma presunção relativa, juris tanto, ou seja, ela admite prova em contrário. Na imperatividade, é a prerrogativa da vontade do agente ser imposto ao particular. Quer dizer, o ato ele é praticado independentemente da concordância do particular. Já na autoexecutoriedade, o ato administrativo ele é executado independentemente de prévia manifestação do Poder Judiciário. Veja bem, quando eu falo de imperatividade, eu vou impor a minha vontade do agente público independentemente do particular, não pode se confundir com autoexecutoriedade, que não guarda relação com a vontade do particular. A autoexecutoriedade é a possibilidade da administração pública de executar um ato sem ir ao Poder Judiciário. Só que a autoexecutoriedade sobre bens, sobre interesses, mas o que incide sobre pessoas é a polícia judiciária, que está ligada com o processo penal, a investigação de crimes, né? Já a polícia administrativa está ligada com o direito administrativo. Então, são institutos diferentes. Polícia administrativa, direito administrativo, bens, interesses. Já a polícia judiciária, direito processual penal, incide sobre pessoas. Tanto uma quanto outra, elas são preventivas e repressivas. Não tem como fazer essa distinção. Você tem, por exemplo, as autoridades policiais que desempenham a polícia judiciária, eles não fazem somente um trabalho de repressão. Há também um trabalho preventivo, óbvio, para evitar, né, a prática de novos crimes. Da mesma forma, quando você pensa em polícia administrativa, pensa no poder de polícia dos fiscais sanitários, por exemplo. Eles fazem não um trabalho apenas de repressão, de interdição, de apreensão de mercadorias, mas há nisso também um trabalho de orientação,
para que evitar que ilícitos administrativos sejam executados, sejam cometidos. Faltou a palavra aqui. Então, vamos voltar para o slide. Essa frase está falsa, da minha concepção, pela palavrinha indivíduo, porque estaria ligada à polícia judiciária, correto? E o caráter eminentemente repressivo. Não, para mim é preventivo e repressivo. Então vamos para mais uma questão. Deixa eu ver se é a última, acho que é isso a última. Deixa eu só me orientar aqui, ó. Vamos lá. Compete ao Poder Judiciário, como mecanismo de controle judicial, sustar de ofício os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Veja bem, o Poder Judiciário... Opa, fiz errado aqui, ó. Deixa eu marcar a canetinha. O Poder Judiciário, ele quando exerce o controle judicial, ele não pode agir de ofício. Judiciário, quando você estuda a parte de controle da administração pública, e tem aquela divisãozinha de controle administrativo, controle legislativo e controle judicial. Quando o judiciário exerce a sua função típica jurisdicional de aplicar o direito, você está pensando em processo judicial, ele não vai agir de ofício, ele vai ser provocado. Alguém que tem uma pretensão, vai levar essa pretensão até o judiciário. Então já existe esse erro aqui no enunciado, o serviço público para outra pessoa jurídica integrante do aparelho estatal. Veja bem, como você vai raciocinar aqui? Você vai lembrar que de um lado nós temos a administração direta. Do outro lado, a administração indireta. Então, vou pegar como exemplo, aqui eu tenho a União e aqui eu tenho uma autarquia que eu vou colocar o INSS. Tá joia? Quando a União criou o INSS, né, que houve essa transferência desse serviço público para a autarquia INSS, você tem, por meio de lei, a chamada descentralização legal. Ou seja, nós temos a administração direta transferindo para a administração indireta, para o INSS, por meio de lei, determinado serviço público. Então, veja bem, quando o enunciado fala a criação de autarquia é uma forma de descentralização, está certo, de fato, é uma das formas. Sabe por quê? Porque tem duas descentralizações. Quando você fala de administração indireta, é a chamada descentralização legal ou outorga, que é a transferência para autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Só que também há transferência de execução de serviço para concessionários e permissionários, que são pessoas de direito privado que não fazem parte da administração direta. Então você pensa assim, ó, se eu tenho administração direta e indireta, eu tenho descentralização legal, transferindo a titularidade de uma atividade e também a sua execução. Quando eu relaciono a administração direta com concessionárias e permissionárias, eu mantenho o nome descentralização, porém não vai ser descentralização legal, vai ser descentralização negocial, também chamada de delegação. Por um lugar para a prova, na descentralização negocial, não se transfere a titularidade do serviço, transfere apenas a execução do serviço. Anota aí, beleza? O vídeo você pode pausar, voltar, então você fica à vontade. Aqui eu vou desenvolver as questões, em qualquer dúvida, você faz contato, tá bom? Então a questão está certa, né? O que ele diz. Então vamos para a próxima questão. Já marquei aqui, ó. Marquei que está verdadeira. Vamos lá. Deixa eu voltar para a canetinha aqui, senão fica ruim depois. O poder de polícia, opa, pintou aqui poderes administrativos, né?
O poder de polícia. O poder de polícia administrativa que incide sobre atividades, bens e os próprios indivíduos tem caráter eminentemente repressivo. Olha só. Na verdade, deixa eu falar olhando para você aqui. Quando você estuda aquela parte de diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária, tem aqueles quadrinhos que o professor faz para vocês, né? Então, é assim, nesses quadrinhos consta o quê? Que a polícia administrativa, ela vai incidir sobre bens, sobre interesses, mas o que incide sobre pessoas é a polícia judiciária, que está ligada com o processo penal, a investigação de crimes, né? Já a polícia administrativa está ligada com o direito administrativo. Então, são institutos diferentes. Polícia administrativa, direito administrativo, bens, interesses. Já a polícia judiciária, direito processual penal, incide sobre pessoas. Tanto uma quanto outra, elas são preventivas e repressivas. Não tem como fazer essa distinção. Você tem, por exemplo, as autoridades policiais que desempenham a polícia judiciária, eles não fazem somente um trabalho de repressão. Há também um trabalho preventivo, óbvio, para que evitar, né, a prática de novos crimes. Da mesma forma, quando você pensa em polícia administrativa, pensa no poder de polícia dos fiscais sanitários, por exemplo. Eles fazem não um trabalho apenas de repressão, de interdição, de apreensão de mercadorias, mas há nisso também um trabalho de orientação, para que evitar que ilícitos administrativos sejam executados, sejam cometidos. Faltou a palavra aqui. Então, vamos voltar para o slide. Essa frase aqui, essa frase está falsa. Da minha concepção, pela palavrinha indivíduo, porque estaria ligada à polícia judiciária, correto? E o caráter eminentemente repressivo. Não, para mim é preventivo e repressivo. Então vamos para mais uma questão. Deixa eu ver se é a última, acho que é isso a última. Deixa eu só me orientar aqui, ó. Vamos lá. Compete ao Poder Judiciário, como mecanismo de controle judicial, sustar de ofício os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Então, o ato que aplica determinada sanção a um servidor configura-se exemplo de ato constitutivo. Tá certo? Olha a definição de ato constitutivo. Vou passar o slide, tá? Maria Silva de Pietro. Ato constitutivo é aquele pelo qual a administração cria, modifica ou extingue um direito ou uma situação do administrado. É o caso a exemplo para você marcar, ó, permissão, autorização, dispensa, aplicação de penalidade e aqui fechou com revogação. Beleza? Então, essa segunda questão está correta. Vamos para frente. De novo, olha só, voltei aqui para olhar um pouquinho para você, né? Nessa mesma prova, que é o ato constitutivo 2 vezes. Vamos ver o que a banca quis agora. Tanto os atos administrativos constitutivos, quanto os negociais e os enunciativos, têm o atributo da imperatividade. Voltei aqui, você vai se recordar aí no seu estudo, que os atributos dos atos são, vamos lá, presunção de legitimidade e de veracidade, beleza? Que é o primeiro. Imperatividade, autoexecutoriedade e o último, que não é tão pacífico, alguns autores admitem, outros não, que é a tipicidade. Imperatividade, anota, e autoexecutoriedade nem sempre estão presentes nos atos administrativos. Na presunção de legitimidade, presume-se que o ato foi produzido de acordo com a lei. Na presunção de veracidade, presume-se que os fatos indicados no ato são verdadeiros. É uma presunção relativa, juris tanto, ou seja, ela admite prova em contrário. Na imperatividade,
prerrogativa da vontade do agente ser imposto ao particular. Quer dizer, o ato ele é praticado independentemente da concordância do particular. Já na autoexecutoriedade, o ato administrativo ele é executado independentemente de prévia manifestação do Poder Judiciário. Veja bem, quando eu falo de imperatividade, eu vou impor a minha vontade do agente público independentemente do particular, não pode se confundir com autoexecutoriedade, que não guarda relação com a vontade do particular. A autoexecutoriedade é a possibilidade da administração pública de executar um ato sem ir ao Poder Judiciário.